paz do Senhor Jesus seja com você. É muito bom poder compartilhar novamente a palavra do nosso Deus. Bíblica no Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 14 ao 21. O fermento dos fariseus e dos Herodes. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães no barco, não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não consideraste, não compreendestes? Tendes coração endurecido? Tendes olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouves? Não vos lembrais de quando parti 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaço recolheste? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Discípulos preocupados. Estamos diante de mais uma atitude descuidada dos discípulos de Jesus. Jesus acabara de fazer a grande segunda multiplicação de pães e peixes com tantos cestos de pães que sobraram. Os discípulos esqueceram de levar consigo o pão. Jesus diz para os seus discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e do Herodes, mas eles não podiam pensar em outra coisa senão do que tinham esquecido de levar o pão consigo. E se acontecesse alguma coisa, poderiam passar fome. Jesus viu sua preocupação pelo pão, recordou-lhes que 2 vezes tinha satisfeito grandes multidões e tinha muita comida, como se houvesse dito para os seus discípulos: por que tanta preocupação? Não recordam o que aconteceu antes? Não lhes ensinou a experiência que, estando comigo, não precisam se preocupar com esse tipo de coisa? Talvez fizesse suas perguntas aos seus discípulos não com ira, como que trata de alguém para guiar um menino a levar a sua resposta, mas os discípulos ficaram questionando sem compreender. Apesar de fazerem parte da casa de Jesus e estarem no barco com Jesus, seus olhos e ouvidos estão como os de fora. Quais lições podemos tirar dessa pequena história para nós hoje? Infelizmente, muitos estão como os discípulos de Jesus, preocupados com apenas as necessidades diárias, preocupados com o pão de cada dia, esquecendo de que Deus é quem provê, é Deus quem traz o alimento, o pão de cada dia. Jesus diz sobre o fermento dos fariseus. O fermento evoca o passado, evoca a corrupção. Por isso, o tempo novo se celebra com pães sem fermentos, feitos de trigo novo, colhido. É dessa forma, Paulo também usa o simbolismo do fermento para falar da vida cristã. Os rabinos falavam de fermento para simbolizar as más inclinações das pessoas. Para o Evangelho de Marcos, no qual lemos, o sentido é claro. O fermento, aquilo que fica escondido no interior da massa e a faz levedar, que dá todo o seu volume aparente, deve ser interpretado como todas as tradições humanas a qual se apegamos, muitas vezes zelosamente, como os fariseus. Ora, a tradição, ela é boa, mas o apego exagerado, o tradicionalismo, faz um grande mal à vida do ser humano. Daí essa associação do fermento aos fariseus e a Herodes. A ideologia desses 2 grupos levaram Jesus até a morte. Um projeto
de vida fechado diante das necessidades dos outros. É isso que Jesus disse para seus discípulos. Eles corriam o risco de permanecerem sob a influência do sistema dominante de Herodes, da multidão. Era necessário ter fé para romper o sistema dominante e reconhecer a Jesus. É a fé que traz luz e ilumina os olhos e transforma o coração. Quais seriam os fermentos hoje de nossa sociedade? São todas as propostas, as palavras, os projetos que valorizam as tradições, o tradicionalismo e não a vida. É tempo de vivermos uma vida sem fermento. É isso que Jesus diz para seus discípulos e discípulas hoje, sem excesso. Deus nos chama para sermos discípulos esvaziados, para nos reconhecer como pessoas que necessitam ser transformadas por Jesus, para poder compreender, ver e ouvir o reino de Deus. Somente aqueles que se deixam ser transformados por Jesus podem experimentar a alegria do reino de Deus. Coração endurecido, o coração de pedra é aquele impermeável às sensações, emoções, aos sentimentos. A dureza do coração leva o ser humano a fechar-se em si mesmo, bloquear para que os outros se aproximem. É imperceptível e indiferente com as coisas ao seu redor. A dureza do coração faz com que o ser humano não se comova diante do sofrimento, dos dramas, as súplicas ao seu redor. A promessa de Deus em Ezequiel 36 é transformar o coração de pedra em um coração de carne. Colocarei em vós o meu espírito, darei um coração novo. Este é o coração que Jesus quer que seus discípulos e discípulas tenham. Um coração de carne. Este coração, ele é constantemente o pulsar da vida, está em movimento interno e externo. O coração de carne promove vida para si e para os outros, vai em direção do outro, é um coração amável, compreensível, ensinável. Como pode os discípulos de Jesus terem o coração endurecido? Jesus vem para transformar o coração de pedra em coração de carne. Quanto a você, tendes o coração endurecido? Deixe o Espírito Santo trabalhar em seu coração. Tendes olhos, mas não veem? Discípulos cegos espiritualmente. Segundo Rubem Alves, novamente, grande teólogo, poeta, há muitas pessoas que têm visão perfeita que nada vem. O ato de ver é uma coisa, não é algo natural, precisa ser aprendido, é algo pedagógico. Muitos olham, mas não conseguem ver as profundezas do reino de Deus, compreender a ação de Deus no dia a dia. Jesus fez vários sinais diante dos discípulos, mas eles não conseguiram identificar o sobrenatural de Deus. Os fariseus, eles pediram um sinal do céu. Os incrédulos pediram um sinal sobrenatural para acreditar no poder de Deus. E os discípulos viram vários sinais e ainda assim não conseguiram perceber o agir extraordinário de Deus. Há muitas pessoas que infelizmente estão como esses discípulos e discípulas, cegos espiritualmente, olham, mas não conseguem ver o agir de Deus. O milagre de Deus acontece todos os dias diante de nós. É necessário ter coragem para dizer
Ah, Jesus, eu quero ver. Abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas das suas obras na minha vida, no meu dia a dia. Você consegue identificar os raios da graça de Deus na sua vida? Terceira coisa, ouvidos que não ouvem. A terceira pergunta de Jesus para seus discípulos é: tendes ouvidos, mas não ouvem? Não é o bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É necessário prestar atenção, ficar em silêncio para ouvir profundamente. Há muitos sons ao nosso redor. É necessário filtrar com sabedoria aquilo que entra pelos nossos ouvidos. Há coisas que ouvimos e precisamos guardar no nosso coração e na mente, mas há certas palavras que precisam ser descartadas de Jesus, devem ser ouvidas com atenção e guardadas em nosso coração. Pessoas distraídas não prestam atenção. Há muitos que ouvem o que querem e entendem o que acham melhor. Somos seletivos na nossa audição. Gostamos e prestamos atenção em elogios, notícias que nos agradam, a música que gostamos, sons agradáveis a nós. A questão é a quem nós estamos ouvindo ultimamente. Nessa pandemia, ouvimos muitas coisas, palavras boas e ruins, mas nem tudo é verdadeiro. Deixe os ruídos de lado e deixe a verdade de Deus ressoar ao seu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. Diante de tudo isso, a minha pergunta é: o que preocupa o seu coração? No barco da nossa vida, somos chamados a confiar em Deus, a viver o reino de Deus. O reino de Deus não é bebida nem comida, mas paz e alegria e justiça. Se você é um discípulo e uma discípula de Jesus, deve lançar fora toda a fermentação de pensamento do seu coração, se aquietar em Jesus, ouvir a sua voz para poder compreender e ver e ouvir as verdades do reino de Deus. Que possamos ser discípulos e discípulas de Jesus, leves, sem fermento, que possamos ser instrumentos na vida de outras pessoas, instrumento de vida e de salvação. Neste momento, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, obrigado pela vida dessa pessoa que está me ouvindo, que o Senhor esteja abençoando a sua família, esteja, Senhor Jesus, trazendo ânimo e esperança, fé, mesmo na situação que nós estamos vivendo de pandemia, em meio a essa grande crise. Espírito Santo, traz quietude ao nosso coração, não nos deixe perturbar o nosso espírito, mas que possamos confiar nas suas palavras, acreditar que Tu és um Deus de amor, que Tu és um Deus de misericórdia e que está agindo em favor da nossa nação. Senhor, abençoa as nossas vidas, que possamos ser discípulos e discípulas confiantes na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus.